Graça e paz, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue se multiplicando sobre as nossas vidas neste novo dia. Que o seu dia seja grandemente abençoado pelo Senhor e que você seja a bênção do Senhor por onde você for nesse dia. Agradecemos aos mais de 970 inscritos no nosso canal e que tem até compartilhado com outros aí nossos vídeos para que outros se inscrevam, pedindo inscritos aí para o nosso canal nas suas redes sociais. Muitíssimo obrigado. E você que está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, se este conteúdo abençoa a sua vida e Deus usa para falar ao seu coração, conceda-nos esta bênção se inscrevendo no nosso canal para que ultrapassemos os 1000 inscritos e possamos então fazer as nossas transmissões ao vivo aqui em tempo, interagindo com os irmãos em tempo real. Deixe seu pedido de oração aí na descrição, aliás, nos comentários, no chat online ou nos comentários do vídeo, ou mande pelo WhatsApp que está aí na descrição do vídeo aí o seu pedido de oração e nós estaremos orando por você. A Bíblia diz que nós devemos perseverar na oração, que a oração, Deus ouve a oração do seu povo pela sua graça, né? Amados irmãos, eu quero pedir licença aos meus amados irmãos que já me acompanham há algum tempo para mudar um pouquinho de assunto. Nós vimos lendo o livro de João, nos propomos a ler os escritos de João, o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o Apocalipse, e continuamos firmes nesse propósito. Mas queríamos agora abrir um parênteses aqui para tratar de um outro assunto que eu acho que é importante e eu espero que de alguma forma contribua para ampliar o seu entendimento a respeito das questões bíblicas, das coisas espirituais. Eu vou fazer alguns vídeos sobre outros temas e depois nós voltamos novamente para o Evangelho de João, continuando aí no capítulo 20, onde paramos, seguindo até o final do Evangelho de João e pelas cartas de João e também pelo Apocalipse. Lembrando que em breve faremos também alguns vídeos sobre o reino do anticristo. Pessoas têm me perguntado sobre isso e se você tem alguma pergunta alusiva a isso, fique à vontade para colocar aí nos comentários desse vídeo. Isso é literal? Vai haver um reino do anticristo, que seria então a marca do número 666, o que significa que as pessoas não vão poder comprar nem vender se não tiver aquela marca e por aí vai, né? Por aí vai. Mas hoje o assunto é outro. O assunto é porque, deixa eu explicar para os irmãos. Eu fiz uma postagem recentemente no Facebook. Quem me segue no Facebook provavelmente deve ter visto. E a postagem que eu fiz foi: como um tijolo sozinho não é um prédio, um cristão sozinho não é uma igreja. Fiz esse post, coloquei esse texto lá no fundo azul e deixei lá. E essa postagem gerou vários comentários, até me surpreendeu. Teve comentário de amigo meu que foi até meio duro, meio quase que me acusando de uma heresia, que eu estava sendo herético, eu não estava estudando a Bíblia com a seriedade necessária. E aí, depois eu coloquei uma resposta lá. Eu vou já ler aqui a resposta que eu coloquei lá. E depois que eu coloquei aquela resposta, cessou aquele burburinho todo que aquela postagem gerou. Mas eu quero explicar por que eu coloquei aquela postagem lá. Relembrando a postagem: como um tijolo sozinho não é um prédio, um cristão sozinho não é uma igreja. Eu coloquei essa postagem lá porque eu tenho visto cristãos ou pessoas em geral compartilhando em redes sociais uma outra postagem. Você também já deve ter visto a postagem. E a postagem diz assim: a igreja que vai impactar o mundo não é a que você frequenta, é a que você é. Você já viu essa postagem? Eu já vi pessoas compartilhando isso em rede social.
A igreja que vai impactar o mundo não é a que você frequenta, é a que você é. Por causa dessa postagem, por causa desse movimento crescente a nível mundial, dos chamados desigrejados, são pessoas que dizem que creem em Deus, algumas se declaram cristãos, mas não querem conversa com a igreja. E por causa desse tipo de postagem aqui, eu coloquei aquela postagem lá. Volto a reafirmar, como um cristão, aliás, como um tijolo sozinho não é um prédio, um cristão sozinho não é uma igreja. Quando houve todas aquelas reações, o pessoal alguns me acusando de não estudar a Bíblia, de não sei o que mais, uma série de coisas, eu coloquei um comentário lá que eu acho que esse comentário contribuiu para cessar toda aquela polêmica. Eu coloquei assim, mediante tudo o que foi dito lá nos comentários, eu coloquei assim: eu não disse que um crente sozinho não é parte da igreja. Seja a congregação local ou a igreja invisível total, não se pode mais chamar de universal. Eu coloquei assim entre parênteses até umas risadinhas lá, para não haver confusão, não se pode mais chamar a igreja total de Jesus Cristo de igreja universal, né? Mas eu não disse que um crente sozinho não é parte de uma igreja, ou da igreja, seja a congregação local ou a igreja invisível total. Eu não disse que um crente sozinho não possa adorar a Deus e ter vida devocional particular. Eu não disse que um crente sozinho não é salvo. Eu não disse que prédio é igreja, templo, construção de tijolo é igreja. Eu não disse. Eu não disse que uma igreja só é igreja quando se reúne em um templo. A igreja pode se reunir em qualquer lugar, não necessariamente em um templo de tijolos. Eu não disse que tem que ser uma grande quantidade de pessoas reunidas para poder ser considerada igreja. Houve alguém lá que disse até que é como se eu estivesse defendendo que a igreja de pessoas, reunião de pessoas ricas. Que coisa absurda isso. E nessa citação, por último, eu disse, não é a quantidade de pessoas, eu citei Mateus 18:20, que diz, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então igreja é grupo de pessoas, e no final eu coloquei assim, a última observação que eu fiz na postagem. Eu só disse que um crente sozinho não é eclésia. A eclésia é a palavra grega para a qual se traduziu para o português a palavra igreja. Eu não disse que um crente sozinho não eu só disse que um crente sozinho não é eclésia. Isso que eu disse. Assembleia, reunião ou congregação. Não existe uma reunião de uma pessoa só, não existe uma congregação de uma pessoa só, não existe uma assembleia de uma pessoa só. Foi isso que eu disse. Então, voltando àquela questão, sobre aquela postagem que eu falei, eu já vi muito em rede social o pessoal colocar assim, a igreja que você vai impactar, aliás, a igreja que vai impactar o mundo não é a que você frequenta, é a que você é. E um dia eu vi uma outra pessoa postar essa outra postagem. Quem diz? A igreja que vai impactar o mundo não é a que você frequenta, é a que você é em geral, não é nem frequenta. E eu concordo com essa segunda postagem. E eu concordo com o que a pessoa quis dizer na primeira postagem no seguinte sentido. Você deve ser cristão em qualquer lugar, não só no ajuntamento da igreja, não só dentro dos templos. Em todo lugar o cristão é cristão. Ele é cristão em casa, ele é cristão no trabalho, ele é cristão na rua, no supermercado. Ele é cristão em qualquer, se ele estiver num boteco, por algum motivo. Mas se ele é um verdadeiro cristão, ele continua sendo cristão, mas ele não é igreja sozinho. Porque igreja é ajuntamento, igreja é comunhão, igreja é comunidade. Isso é igreja. Então é preciso que os cristãos entendam isso. Eu fico muito preocupado com esse blá 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 por aí de que
Ah, eu não preciso de igreja para servir a Deus. Precisa, meu irmão. Eu vejo pessoas que se frustraram com a igreja por algum problema que houve na igreja e abandonou a fé e foi para o mundo, e aí às vezes ainda se diz cristão e diz que não precisa de igreja. Meu amado irmão, isso é um pecado. Porque o mundo, tanto que o mundo te decepciona o tempo todo, como é que você deixa a igreja para ir conviver com o mundo e acha que o mundo é melhor que a igreja? Depois de 50 anos de idade que eu já tenho, e a maioria deles seguindo a Cristo e pregando o Evangelho, a grande maioria, eu posso afirmar, e conhecendo a igreja, porque eu vivo o Evangelho e a igreja todo dia, então eu posso falar porque eu conheço profundamente. Eu estou há mais de 30 anos no ministério pastoral, numa igreja organizada. Eu posso falar. Eu ainda prefiro a igreja com todos os problemas e defeitos, porque onde há pessoas humanas, enquanto aqui nesse mundo, há imperfeição, há problema, há disputa, há divisão, há conflitos. É normal isso. E Jesus não enganou ninguém sobre isso. Lá em Mateus capítulo 13, ele conta a parábola do trigo e do joio. Ele compara a sua igreja com uma plantação onde foi plantado o trigo, mas que também tem joio. E ele diz que não é para arrancar o joio, para não correr o risco de arrancar o trigo junto. Deixa que no último dia vai fazer a separação. Então igreja é assim. E especialmente nesses tempos que a gente está vivendo, que eu acredito que estamos vivendo os tempos do fim, é natural que haja a igreja apóstata, aquela que, apesar de confessar a fé em Cristo, mas o nega com suas atitudes e até se opõe ao verdadeiro e autêntico Evangelho. Então eu ainda prefiro a igreja pela qual Jesus morreu e a qual ele chama de sua noiva, que ele vem buscar e que ele ama e que é o seu corpo, do qual ele é a cabeça. E do qual cada congregação local é uma expressão, independente da denominação. Eu ainda prefiro esta igreja do Senhor Jesus, porque eu sou um discípulo de Jesus. E como Jesus ama a sua igreja, todos os seus verdadeiros discípulos amam a sua igreja. Inclusive, no próximo vídeo, eu quero voltar a esse assunto para lhe mostrar aqui no Novo Testamento os dois usos da palavra igreja, que parece que muita gente não entende e não sabe a diferença, nem sabe que existem esses dois usos da palavra igreja. Mas o fato é, Jesus ama a sua igreja, e todo verdadeiro discípulo de Jesus ama a sua igreja, apesar de que enquanto ela estiver aqui nessa terra, ela terá imperfeições, mas no último dia ela vai ser purificada, vai ser separada, e lá na eternidade somente a verdadeira igreja do Senhor Jesus, dos lavados e regenerados pelo seu sangue, cheios do Espírito Santo, movidos pelo seu amor, vão servir ao Senhor eternamente. Então eu fico com a igreja do Senhor Jesus e volto a dizer, da mesma forma que um tijolo sozinho não é um prédio, um cristão sozinho não é uma igreja. Mas todo verdadeiro cristão precisa da igreja, da comunhão da igreja, seja de que forma for. Porque ele é parte da igreja total do Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe e lhe dê um ótimo dia abençoado. Se você concorda comigo ou não, fique à vontade, comente aí nesse vídeo. Você que está assistindo aqui na estreia ou você que vem assistir em outra ocasião, fique à vontade. Se essa palavra de alguma forma lhe esclarece, você concorda comigo e acha que essa palavra possa esclarecer outra pessoa, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, espalhe aí entre os seus amigos, tá? E se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva todos os dias de segunda a sexta. Hoje estamos terminando aí mais uma semana. De segunda a sexta, 6 horas da manhã, temos esse tempo de reflexão na palavra e oração juntos aqui. Vamos orar? Convido você a orar pelo nosso país, pelas nossas autoridades, por esta situação de pandemia que tem ceifado vidas, pelas muitas pessoas doentes, muitas em estado grave nas UTIs. Vamos orar pelos médicos e enfermeiros que estão tratando dos doentes. Vamos orar pelas nossas famílias, por aquelas que perderam seus entes queridos, que estão enlutadas. Algumas perderam vários membros da mesma família em curto espaço de tempo. Vamos orar pela igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra.
por avivamento, por pregação do Evangelho com poder, para que mais pessoas tenham seus entendimentos iluminados pela luz do Senhor Jesus e se rendam a Ele, porque Ele é a única esperança. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, soberano Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, onipotente, onipresente, onisciente. Ó Deus, nos curvamos perante a Sua majestade, reconhecendo quem o Senhor é, e o adoramos, e declaramos que nós precisamos cada vez mais do Senhor, conhecer o Senhor, o Seu amor, a Sua graça, ser iluminado pela Sua luz. Ó Deus, obrigado. Obrigado pelo nosso lar, pela nossa família. Obrigado pela saúde. Obrigado por nos cercar com a Sua proteção e nos livrar de gente má e de acidentes e de doenças. Louvado seja o Seu santo nome. Obrigado por poder acordar cedo e começar o novo dia buscando a face do Senhor, nos alimentando o Espírito com a Sua palavra e buscando a face do Senhor em oração, orando uns pelos outros, pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pelo nosso país, pelas nossas autoridades. Ó Deus, obrigado, Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, e por Sua morte na cruz, pelo perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Senhor, e por nos fazer membros da Sua família, e por podermos, ligados uns aos outros pelo mesmo Espírito, pela mesma fé, o mesmo Senhor, a mesma esperança, o mesmo batismo, o mesmo Deus. Ó Deus, poder orar uns pelos outros, alimentar a fé uns dos outros, caminhar lado a lado, como diz a palavra, amar-nos uns aos outros, orar uns pelos outros, levar os fardos uns dos outros. Ó Deus, clamamos em nome de Jesus pelo nosso país, pelas nossas autoridades, nossos governantes em todos os níveis, estadual, municipal, federal, executivo, legislativo, judiciário. Todas as nossas autoridades, em primeiro lugar, são seres humanos, pecadores pelos quais Jesus morreu. Toca nos seus corações para que se arrependam dos seus pecados. O nosso país está marcado pela corrupção, porque as nossas autoridades são constituídas na sua maioria de homens que não temem ao Senhor, que não têm Jesus como Senhor das suas vidas, são movidos pela ganância e pela maldade e a corrupção. Pai, converte os corações nos quais há algum lugar para a operação do Espírito Santo, e naqueles que endureceram o seu coração e têm se rebelado, se obstinado contra o Senhor, mostra-lhes que o homem não pode praticar a injustiça e sair impune diante do Deus eterno, completamente justo. Ó Deus maravilhoso, toca no coração das nossas autoridades, orienta as suas decisões, para que haja estabilidade política no país, para que haja condições para os empresários continuarem prosperando em seus empreendimentos, para manter os empregos de quem está empregado, e para que hajam novos empregos, gere-se novos empregos para quem está desempregado. E assim oramos, visita cada lado de cada um dos meus irmãos que está passando necessidade, que está desempregado, aqueles que são autônomos, aqueles que tiveram seus negócios fechados. Ó Deus, dá o emprego, dá o pão de cada dia. Meus irmãos estão citando nomes, alguns estão orando comigo nesta hora. Concede-lhes graça, bênção, vitória nesta batalha, em nome de Jesus. Ó Deus, que as nossas autoridades tomem decisões que permitam melhor funcionamento do Sistema Único de Saúde para aqueles que dele dependem, para que haja socorro para os doentes. Ó Deus, visita os leitos das UTIs, tocando com o seu toque curador, orientando os médicos, enfermeiros. Ó Deus, para que haja milagre de cura. Muito obrigado pelos muitos milagres de curas, pessoas que têm se recuperado, voltado para a convivência dos seus lares com muita alegria em seus corações. Ó Deus maravilhoso, visita aqueles que estão doentes em casa, aqueles que estão doentes com outras doenças, Pai. E nesse sentido nós queremos clamar, ó Pai, pela família do irmão Zé Natal, pelo próprio Zé Natal, a Elânia, a irmã do Zé Natal, e os demais familiares que estão contaminados por esta doença. Orar, meu Deus, ó Pai, oramos pela família do irmão Mesquita. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo, estão se recuperando. Obrigado pela melhora do Mesquita, da Tereza. Continua operando na vida do meu irmão Mesquita e de toda a sua família.
Pai, eu oro pelo pastor Daniel, pelo tratamento do câncer, pelo pastor Ricardo, está desenganado dos médicos, faça milagre em sua vida, em nome de Jesus. Oro pelo meu irmão Raimundo Nonato, preserva-lhe a lucidez, a fé, a alegria, a esperança, ó Deus, no seu coração. Opera na vida da Cristiane, na hora da irmã Maria Luzimar, visita naquele dia e toca com o seu toque curador. Conforta aquelas famílias que têm perdido seus entes queridos lá em Coelho Neto, aquela família que perdeu os 2 rapazes. Conforta seus corações, atrai, ó Deus, quando pensam na realidade da morte, atrai-as para Cristo, a fonte da vida eterna, para todo aquele que crê. Visita cada família, meu Pai. Usa os que são servos do Senhor para levar uma palavra de conforto e esperança para os que ainda não se renderam a Cristo. Ó Deus maravilhoso, eu oro pela sua igreja, seu povo espalhado na face da terra, que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore, busque a sua face, se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Aviva os pastores, evangelistas, missionários, líderes das igrejas em geral. Ó Deus, para que seja tempo de avivamento e de salvação de muitas vidas, e está sendo. O Senhor tem despertado pessoas para orar, para se voltar para Jesus, quando as pessoas pensam na ameaça, na iminência da morte. Ó Deus maravilhoso, dá-nos entendimento da sua palavra, cada vez mais. Obrigado pela palavra que fala aos nossos corações. Ó Deus, como Jesus, possamos amar a sua igreja, possamos amar os nossos irmãos, suportar as fraquezas uns dos outros, caminhar lado a lado, perdoar-nos uns aos outros, orar uns pelos outros, como a sua palavra manda, vivendo a verdadeira fé, na convivência com os nossos irmãos. Converte os corações rebeldes, trabalha no coração do filho da irmã Maria Luzimar, para que se volte para o Senhor Jesus. Faça germinar a semente plantada no seu coração, bem como sobre os descendentes da irmã Lourdes, a família da irmã Sândia. Ó Deus, faça uma transformação na vida do Arinaldo, meu Deus, em nome de Jesus. Cuida dos meus pais idosos, meus tios, meus outros familiares idosos, minha sogra, minha cunhada. Guarda, protege, meu Pai, de contaminação por esse vírus, em nome de Jesus. Ó Deus, os irmãos da Igreja Batista da Redenção, cuida de cada um idoso, opera na vida do Silas, curando daquela doença que o está acometendo, completa a obra de cura na vida da minha esposa. Cuida da irmã Madalena, cuida do irmão Alvino nas suas idas ao hospital para fazer hemodiálise. Protege o seu servo de contaminação por este vírus, em nome de Jesus. Opera na vida da irmã Anete, dos seus irmãos Pedro e Paulo, que estão tratando de câncer. Ó Deus, que todos tenham sua fé voltada para a cruz do Senhor Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus. Pai, que este dia seja grandemente abençoado para todos os meus irmãos. Que este final de semana seja um final de semana de bênção, e que cada um dos meus irmãos seja bênção por onde for nesse dia. Que o lar de cada um dos meus irmãos seja um templo de adoração a Jesus. Que o amor, a paz, a alegria do Espírito Santo esteja presente em cada lar, bem como a saúde, o alimento e tudo o que a família necessita para o seu bem-estar. Essa é a oração que nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Mais uma vez eu peço, se essa palavra abençoou a sua vida, falou ao seu coração, compartilhe nas suas redes sociais. Estamos aí chegando aos 1000 inscritos, precisamos ultrapassar para fazer as nossas transmissões ao vivo. Agradecemos a todos que venham a se inscrever. Um grande abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.